Eu sou fascinado pelo estudo das profecias bíblicas. Elas realmente me encantam. Por isso eu fico muito empolgado quando vejo o tema Apocalipse estampando várias manchetes. É porque, nesses temas, eu vejo uma oportunidade de testemunhar aquilo que eu acredito com relação ao fim dos tempos. Aliás, uma pesquisa recente feita pela Lifeway, uma organização não denominacional dos Estados Unidos, revelou que a maioria dos evangélicos gostariam que o seu pastor pregasse mais sobre o Apocalipse e o fim do mundo. E eles estão sentindo falta desses temas. Isso, na verdade, é um bom puxão de orelha naqueles pregadores que vivem falando de autoajuda, esquecendo-se das verdades essenciais da fé. É aí que entra o estudo do Apocalipse. Um livro que, se estudado a fundo, trará um grande reavivamento espiritual para a sua igreja. Deixe-me explicar para você o que significa essa estranha palavra, Apocalipse. É fácil, você vai ver. Em grego, a palavra calipto significa sombra, ok? Sombra. A palavra eu significa bom. Portanto, eucalipto quer dizer boa sombra. Fácil, não é mesmo? Agora, o prefixo apó é uma preposição que pode significar para fora de, para longe de, retirado de. Por exemplo, apóstolo, aquele que é enviado para pregar fora, para pregar longe. Apostasia, aquele que sai do meio do povo de Deus, e assim por diante. Portanto, quando eu junto a palavra apó, para fora de, com calipto, sombra, você encontra o termo apocalipto ou apocalipse, isto é, para fora da sombra, para longe da sombra. Ora, o que está longe ou fora da sombra está às claras, está revelado. Por isso que Apocalipse significa revelação. Legal, não é mesmo? Ele é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos aquelas coisas que em breve deveriam começar a acontecer. Mas o fato de ser uma revelação de Deus não impede que haja entre os cristãos sinceros diferenças de opinião a respeito desse livro e, por isso, eu queria começar citando uma frase de Santo Agostinho que, para mim, é texto de cabeceira. Santo Agostinho dizia que, no que é essencial, devemos ter unidade. No que não é essencial, podemos ter diversidade ou liberdade. Mas, em tudo, é obrigatório que tenhamos caridade ou amor, especialmente por aquele que pensa diferente de mim. É por isso que, com muito respeito, eu creio que vou chocar alguns irmãos evangélicos que seguem as minhas redes sociais. Então, você está preparado para o choque? Pois bem, lá vai. Eu não creio no arrebatamento da igreja. Pronto. Mas como? Será que o Rodrigo Silva perdeu a sua fé? Não é nada disso. E talvez você se surpreenda em saber que eu não estou sozinho nisto. Uma pesquisa feita pelo Pew Forum sobre religião e vida pública entrevistou 2.200 líderes evangélicos de 190 diferentes países e descobriu que 32% deles também não acreditam que haverá um arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Quando a pesquisa muito semelhante foi feita com teólogos, desta vez norte-americanos, o número daqueles que negavam ou nutriam sérias dúvidas sobre o arrebatamento era da ordem de 60%. Apenas para situar aqueles que talvez não saibam do que eu estou falando, é que uma grande parte dos cristãos evangélicos de hoje, especialmente pentecostais e neopentecostais, acredita que a segunda vinda de Cristo terá duas fases. A primeira é quando ele vem de maneira secreta para arrebatar ao céu aqueles crentes mortos e vivos, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Nesta compreensão, uma multidão de pessoas irá desaparecer de um momento para outro. É por isso que, em alguns automóveis, nós vemos às vezes aquele adesivo escrito "Cuidado, em caso de arrebatamento, este automóvel ficará descontrolado". É uma maneira bem-humorada de pregar aquilo que eles acreditam. Bem, continuando então, em virtude desse suposto desaparecimento da igreja, que seria arrebatada por Cristo, haverá então 7 anos de tribulação na terra, governada pelo anticristo, que perseguirá o país de Israel, e nesse momento os judeus deverão se converter a Jesus. Então só depois disto é que Cristo volta, aí sim, numa segunda fase, em glória e majestade, em companhia daqueles que já haviam sido arrebatados anteriormente, e então reina 1000 anos sobre a terra. É mais ou menos isto que ensina o dispensacionalismo ou a doutrina do arrebatamento secreto.
No entanto, talvez poucos saibam, mas apesar do fascínio que essa visão traz sobre muitos crentes, esta não é uma doutrina claramente encontrada na Bíblia Sagrada. E mesmo que você diga não, está assim na Bíblia, deverá admitir que desde que o apóstolo João escreveu o Apocalipse até o ano de 1830, ninguém jamais falou dela. Ou seja, tivemos 1800 anos de cristianismo sem que ninguém sequer ouvisse falar do tal arrebatamento secreto. Quem primeiro pregou isto foi John Nelson Darby, um pregador anglo-irlandês. E sabe onde ele se inspirou? Nos escritos de um jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira, que projetou a profecia do anticristo para um longínquo futuro a fim de combater a doutrina ou o entendimento protestante da época, que via o Apocalipse 13 como se cumprindo no poder papal da Europa. Isto é uma questão de história, eu não estou inventando, você pode checar as fontes. Os grandes reformadores, aqueles como Lutero, Calvino, Zwinglio, os irmãos Morávios, Wesley, nenhum deles acreditava no arrebatamento secreto da igreja. Pelo contrário, todos falavam apenas de uma única e clara volta de Jesus, que acontecerá em apenas um estágio e será visível e gloriosa em todo o mundo, e não num arrebatamento pré-tribulacionista. Somente no início do século XX é que essa visão do fim se tornou popular através da chamada Bíblia Anotada de Scofield e outros evangelistas. Agora, é estranho que uma doutrina assim tão complexa, tão bem elaborada como esta, e que seja supostamente bíblica, seja tão estranha na história do cristianismo. É estranho que nenhum servo de Deus a tenha percebido em 2000 anos de história da igreja. Uma vez um pastor evangélico muito consagrado a Deus, a quem eu respeito muito, me disse: mas Rodrigo, Deus tem de tirar o seu povo da terra antes que venha a grande tribulação. Veja, a história sagrada ensina que em todos os tempos, era ele argumentando, em todos os tempos de juízos divinos sobre as civilizações, Deus sempre livrou seus fiéis. Livrou Noé do dilúvio, livrou a Ló da destruição de Sodoma, livrou a Israel das 10 pragas que atribularam o Egito e prometeu livrar a sua igreja na hora daquela tentação que há de vir sobre toda a terra. Ele então citou Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz: eu te guardarei na hora da provação. Mas espere um pouco. Eu falei para ele então: pastor, guardar é proteger, não é retirar de um lugar para o outro. Em nenhum desses textos que você citou, Deus arrebatou o seu povo para não sofrer o juízo. Pelo contrário, ele os protegeu, mas não os tirou. Jesus mesmo orou ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Veja, Noé estava protegido dentro da arca, mas permaneceu em meio ao dilúvio. Ló foi tirado pelos anjos, porém correndo em meio ao fogo que caía, e ele não foi arrebatado secretamente. Os hebreus, é claro, foram poupados das pragas no Egito, mas continuavam na terra de Faraó enquanto as pragas caíam. Com muito respeito pelos que pensam diferente, eu digo que não vejo na Bíblia Sagrada nenhuma passagem que ensine claramente a volta de Jesus em 2 estágios, um secreto, o outro visível. Mas eu sei que alguém ainda dirá: Rodrigo, Paulo deixou bem claro em Tessalonicenses que nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens, e ser arrebatado é ser tomado de modo súbito, sem que ninguém veja. Ora, confira o dicionário e você vai ver que arrebatado não tem nenhuma conotação de ato secreto, nem em português, nem no grego, que era a língua original do Novo Testamento. Tanto é que a palavra harpazo, ou arrebatar, pode ser traduzida por roubar em Mateus 12, 29. E veja que ela claramente tem o sentido de algo visível, pois Jesus diz nessa passagem que ninguém consegue roubar ou arrebatar a casa do valente a menos que o amarre. Ora, se fosse algo secreto, o valente nem perceberia. Eu sei que o valente nesse texto da Bíblia representa o inimigo de Deus. E como ser espiritual, ele tem que ser amarrado para que a igreja seja salva ou arrebatada. Mas isto não invalida o argumento etimológico de que a palavra original não tem o sentido claro de ação oculta, secreta. Aliás, se você prestar atenção, todos os textos normalmente lidos como referentes ao arrebatamento secreto da igreja possuem em seu contexto um quadro maior de vinda inesperada, porém gloriosa, e visível em todo o mundo, até pelos ímpios. É claro que, pelo tempo,
Eu não tenho como analisar passagem por passagem, mas eu cito apenas uma delas, que está em Mateus capítulo 24, versos 40 e 41. Ali diz: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Será isto um arrebatamento secreto? Creio que não, por 2 motivos. Primeiro, esta passagem segue depois dos versos 30 e 31, que falam da visibilidade mundial da volta de Cristo. Portanto, é depois da vinda gloriosa que esses textos têm lugar. Em segundo lugar, a comparação que Jesus faz imediatamente antes é com o dilúvio. Esse é um dado importante para você entender essa passagem. Você pode ver na sua Bíblia. Ele fala: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, os homens não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Note, os que foram levados pelo dilúvio são aqueles que se perderam. Aí ele arremata: do mesmo modo em minha vinda. Um será tomado e o outro deixado. Ou seja, um será levado, como os antigos foram levados pelo dilúvio, e o outro será poupado, como poupada foi a família de Noé. Logo, a análise textual nos indica que os que são deixados são os que se salvam, e os que são levados são os que se perdem. Veja com calma na sua Bíblia e você verá que é isto mesmo. Agora, a despeito de qualquer discordância interpretativa ou teológica, uma coisa eu posso dizer com muita convicção. Independente da religião que você professa, ou até mesmo da ausência dela, pois muitos preferem não seguir religião alguma, eu espero que você concorde comigo pelo menos nisto. Jesus ama a mim e a você. E se formos fiéis a Ele, Ele voltará para nos levar ao reino que Ele mesmo prometeu. A sua promessa não falha, e o Apocalipse é a certeza que nós dois temos disso.